aqui que fala Brasil Games, trazendo pra vocês no vídeo. Então, galera, eu estou trazendo pro canal um vídeo de mais um episódio da nossa série de Survival Craft Decorações. E vamos aqui, galera, fazer a nossa cama, que eu fiz o vídeo, mas não deu certo, tá, galera? Pra vocês que eu fiz o vídeo, mas não deu certo, que ele só tá descarregando, vou mostrar agora. Aqui, assim. Aí com isso aqui você faz assim, assim, ó, e assim, e assim. Você vai precisar do bloco, qualquer bloco que você quiser, escolher esse vídeo aqui, ó, e bloco de neve que tem o nome Snow, viu? Vai ficar assim, galera. Também você pode fazer seu computador, que eu tava fazendo a parede aqui, então eu vou aproveitar. Aqui, todo quarto tem que ter aquele computador, né, galera? Mas só que eu não tenho um computador. Então, galera, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu fazer uma mesa qualquer aqui. Deixa eu fazer desse coisa mesmo. Tudo verde não fica tão legal, mas é só pra mostrar pra vocês. Assim, assim. Aqui, ó. Olha como é que vai ficar, galera. Olha só. Primeiro, a gente pega um bloco. Qual bloco? Qualquer bloco preto. Eu vou pegar esse aqui, ó, que é de carvão, eu acho. E com o bloco de carvão, a gente faz... Foi uma hora. Porque eu tô tossindo aqui, falta os pés do fio e pode ser aqui. Faz isso. E com a... E pega esse alavanca. Com a alavanca, você bota a alavanca aqui na alta. Aqui, ó. Aí aqui só puxa pra cá assim. Aí vai ligar e desligar. Bom, galera, se pudesse botar o slab aqui, ó, slab não, a placa de pressão, eu botaria, mas não dá. Ó, aqui, deixa eu pegar um bloco aqui qualquer. Subir. Deixa eu pegar esse amarelo aqui. Se eu ligar aqui, ó, a placa de pressão, aquilo vai sumir. Isso que não dá, galera. Então, se vocês quiserem sem a placa de pressão, assim, pode ser, mas eu sem um bichinho, eu dou valor com um bichinho. Vocês vão ver por quê. Como a gente não pode ter um mouse correto, a gente vai fazer isso aqui, galera. O seguinte, ó. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se dá certo. Ó, então aqui, ó. Aí com isso aqui, eu boto aqui. Aqui em cima. Aqui em cima. Deixa eu ver aqui, galera, se dá certo ou não. E também, galera, a gente vai fazer nosso mouse aqui, ó. Vocês vão ver já. Com isso aqui, ó. Vamos ver se dá certo. Vamos ver. Aqui. Não dá. Mas você pode fazer assim. Deixa eu ver. Não dá, galera. Você pode fazer assim, então. Só com os slab mesmo. Com esses botões. Aí aqui, galera, você pega outro bloco. Pegar o bloco aqui. Aqui. O verde mesmo. Aí com esse, galera, você faz o seguinte. Você pega o fio, já tá aqui, ó. Você conecta ele aqui. Deixa eu conectar ela aqui, ó. Assim. E com um botão, galera, que tem esse botão aqui, ó. Esse aqui, ó. O botão. Você vai pegar ele, vai fazer isso. Vai ficar o mouse, galera. E aqui você bota uma cadeira, qualquer escada que você quiser. Assim. Ó, deixa eu pegar essa. Aí eu faço assim. Assim. Aí só pra dar aquele boniteza, né? Pra decorar mesmo. Eu boto aqui os blocos de outra cor, porque no vídeo não pega. Aqui, fica desse jeito. Do lado errado. Assim. Aí tá aí, galera, o nosso computador. Ligou, desligou.
Bom, galera, tem que fazer aquele guarda-roupa, galera. Sem aquele guarda-roupa não vai, né? Você pegar aqui coisa de madeira. Você pegar a porta, qualquer porta que você quiser. E qualquer bloco. Eu vou pegar aqui iron, galera, aqui, ó. Iron. Eu vou fazer assim, sim, e assim. E eu tenho uma ideia aqui. E vou ver, galera, como fica a minha nuvem. Se vocês quiserem, galera, você pode fazer assim. Você pode quebrar isso daqui e fazer assim pra pegar a porta assim. Ó, desse jeito assim. E depois que eu fizer isso, quebra aqui, mas não vai dar, entendeu? É por isso que ele não se usar. Você bota 2 camadas. Não, agora você deixa isso aqui pra lá, você tem ideia. Faz assim. Nada pega em vida, galera, nada mesmo pega em vida. Só botei pra ver como é que fica agora. Então, aqui é do esporte. E com o botão, galera, você pega aqui, ó, do botão. Com o botão aqui, ó, você faz uma gaveta. Aqui, com o botão aqui. Aí com isso aqui, galera, vocês fazem a tampa de cima. Ela estampa bem maneirinha, bem louca. Assim, ó, em vez de botão, você pode botar, sabe o que, ó? As portas também, ó, você tem que quebrar esse vidro, subir pra cima. Também acostumar bastante. E deixa eu tirar isso aqui. Passo. Deixa eu pegar essa madeira negra aqui. Bota assim. Mesma coisa do outro lado. Não tá colocando cada botão, galera. Aí fica desse jeito. Aí aqui vocês podem quebrar se vocês quiserem. E por botão, galera. Você arregar a gaveta. Bem louco. Pronto. E aqui, galera, nosso guarda-roupa tem que ter aquele criado de muro. E a sua televisão, assim, é claro, não é criado de muro. Criado de muro, pode fazer assim. Deixa eu pegar o bloco de iron. Que o bloco de iron é bom aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Aqui. Aquele criado. Aqui você pode. Assim. Aqui você pode botar sua televisão. Coloca isso aqui mesmo. E aqui em cima você bota suas antenas. A antena aqui vai ser a alavanca. Tipo, deixa eu pegar aqui ela. Fica assim. Faz esse favor pra mim, minha filha. Agora eu vou ter desse jeito assim. Criado do mundo. Então foi isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais ideia eu trago pra vocês. Então valeu, falou.